Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e nesse vídeo aqui gostaria de falar sobre um tema que foi levantado no Twitter para variar, né, onde é a terra da desgraça, que foi uma discussão que estava ocorrendo entre o perfil da Ação Orleanista, que não sou eu que administro, e a União Imperial Brasileira, que é um outro movimento monarquista aqui também, que estava tendo uma discussão meio besta entre os dois movimentos sobre se podem ou não existir monarquistas tradicionalistas, se eles estão de acordo com a casa imperial ou não. E eu achei interessante meu parecer. Eu resolvi não digitar lá não, que eu odeio Twitter, é sério, eu não gosto dessa rede social, pra mim só tem retardado naquela desgraça. Mas enfim, eu achei que era válido para um tema de vídeo, porque eu vejo que muita gente acaba levando essa historinha meio longe demais. Então eu acho que é interessante a gente fazer um vídeo sobre isso, que é sobre as posturas da Casa Imperial, como essas posturas são vistas pelos próprios príncipes, mais ou menos o que eu posso dizer da minha experiência anedótica, né? Então aquilo que eu vivi de fato, aquilo que eu conversei, e sobre a postura de nós quanto monarquistas mesmo, desvinculados da Casa Imperial. Antes de a gente dar sequência nesse vídeo aqui, eu gostaria só primeiramente de pedir desculpa se tá com um chiado no microfone, se tá dando pra ouvir os carros passando, alguma coisa assim, porque hoje tá chovendo pra caramba. Então tá tendo umas trovoadas aí, os carros estão fazendo mau barulho por causa das poças d'água, dá pra ver eles passando bem alto, tá entendendo? Então enfim, desculpa aí o barulho de fundo, ok? Mas indo direto ao tema, sobre essa questão, tem alguns posicionamentos que eu acho interessante ressalvar aqui, porque nós tivemos contato com alguns monarquistas, vamos dizer assim, bem históricos da causa, que estiveram atuando na década de 50, 60, 70, que nós tivemos contato com um patrianovista que de fato esteve atuando com Arlindo Veiga dos Santos. O pessoal do Rio conseguiu ir visitá-lo, a gente já remarcou outra visita, a gente está digitalizando todos os documentos, um negócio bem legal. No futuro é bom você ficar ligado nas redes sociais da Ação Orleanista, que no futuro a gente vai estar divulgando isso, a gente vai ter mais material para livro, etc. Mas esse aqui não é o foco desse vídeo. Foi relatado que durante a conversa existe uma diferença bem grande entre o monarquista e a Casa Imperial do Brasil. Então muitas vezes a Casa Imperial, ela de fato tem que tomar posturas diplomáticas, isso é comum. Tanto que dia 23 do mês passado, setembro, né? Se eu não me engano foi dia 23 mesmo, eu fiz uma visita à Casa Imperial, fui convidado a estar lá, não apareci de supetão. E foi para ter uma conversa com o Dom Bertrand bastante de aconselhamento mesmo, sobre como atuar, que cuidados ter, etc. E foi muito uns pontos que Dom Bertrand levantou que eu achei bastante interessante, e também que faz parte de toda essa discussão, sobre o período que nós vivemos. Então, particularmente eu acho a postura de Dom Bertrand muito interessante, porque ele incorpora no seu dia a dia a contra-revolução. Então, assim, para quem acompanha Dom Bertrand, é bem claro o caráter tradicionalista dele. Ele tem declarações públicas dizendo que a monarquia tradicional, a monarquia orgânica, né, vamos colocar o nome certo, os pingos nos is, é a ideal, mas ao mesmo tempo ele sabe como lidar com o semi-contra-revolucionário, semi-revolucionário, aquela pessoa que está se deixando levar pela inércia do mundo moderno, que precisa de um norteamento com mais calma para se colocar no lugar certo, sabe, ter a postura ideal. Essa política mais diplomática mesmo, de você ter cuidado com as pessoas, você não assustar ela muito de cara assim. Então Dom Bertrand me disse que, quando eu até perguntei, né, eu falei que eu defendi uma monarquia orgânica, uma monarquia tradicional, e o que ele me disse durante a resposta, ele falou que nós vivemos num período de reconquista. Então, basicamente, não adianta a gente chutar a porta. Nós temos que adaptar a nossa narrativa aos poucos, de acordo com a pessoa que nós estamos conversando. Então, por exemplo, ele reafirmou ali pessoalmente que, de fato, a monarquia orgânica, a monarquia tradicional é a ideal, mas nós não devemos, por exemplo, repudiar a monarquia parlamentarista. E coisa que nem a Ação Orleanista faz, de fato. Então, antes dessa conversa, tem posts muito anteriores em que nós dizemos que a monarquia parlamentar pode ser uma ferramenta, pode ser uma transição. E é isso que Dom Bertrand também disse ali quando a gente estava conversando sobre isso. E é um ponto muito interessante.
Se eu fosse uma pessoa muito mau caráter, então a gente estava tendo lá a discussão no Twitter. Ah, não, você não pode defender a monarquia que a União Imperial Brasileira estava dizendo, ou pelo menos dava a deduzir que eles estavam dizendo isso, de que nós não estávamos em conformidade com a pró-monarquia, a Casa Imperial, porque eles defendem uma monarquia parlamentar. E por conta disso nós não podemos ter essa postura. Se eu fosse uma pessoa muito mau caráter, eu poderia estar dizendo que você não pode defender a monarquia parlamentar como um fim em si mesmo, porque ela é meramente uma ferramenta. Se eu fosse muito mau caráter, eu diria isso. Mas, cara, um caráter da própria Casa Imperial é justamente esse: ter princípios básicos, como a questão da legitimidade. Então quem tem legitimidade ao trono brasileiro é Dom Luís Gastão de Orleans e Bragança, são os príncipes dinásticos, essa é lá a base, mas ela sempre deixa aberta as pautas. Ela tem alguns pontos de ações imediatas, por exemplo, se a restauração fosse amanhã, o que a gente teria? Então ela tem essas questões básicas, mas ela nunca impôs nada a nenhum movimento. Então esse é um fator bastante interessante e importante para a gente analisar, porque senão a gente fica com esses reducionismos bastante imbecis, senão cada movimento consegue caçar outro movimento. Por exemplo, a gente tem as alas mais esquerda do movimento que defendem um Estado laico. Se eu fosse um imbecil, eu poderia estar falando, não, então você não pode ser monarquista porque a Casa Imperial não defende o Estado laico, não sei o que. Não que seja o caso da União Imperial Brasileira, pelo que eu entendi, eles não defendem o Estado laico também. Mas mesmo que eles defendessem, eu não tiraria esse direito deles, sabe? O movimento é composto pelos monarquistas. A célula principal do movimento são os indivíduos e o município, onde as pessoas realmente vão estar trabalhando lá na ponta. Então não faz sentido ficar, não, a Casa Imperial diz isso, aquilo, que são propostas mais abertas, mais gerais, justamente para a pessoa que é de fora falar, tá, calma aí, vamos ver o que eles querem falar aqui em linhas gerais, que é mais ou menos o afegão médio, sabe? Então você tem que ter uma ideia mais generalizada da monarquia ali, mas isso não cabe a cada um dos movimentos, sabe? Não tem essa de você não pode ser tradicionalista ou você não pode ser de esquerda, por exemplo, como eu falei, tem outros movimentos, a gente é de extrema direita e tudo mais, mas tem movimentos de esquerda no movimento também. Tem muita gente que fala que eles não podem existir. Eu acho que todo mundo pode existir, desde que respeitem princípios básicos. Por exemplo, casa de aviso, os caras são meio esquizofrênicos, maluco, chapéu de alumínio. Esses caras realmente esses aí eu não defendo muito bem a legitimidade deles não, porque eles ferem todos os princípios basilares. Eles não respeitam a legitimidade da Casa de Orleans e Bragança, a legitimidade de Dom Luís, enfim, aí não tem como a gente ter um diálogo. Mas todos os outros que defendem o básico, que é a legitimidade, a autoridade, na particularidade, cabe a cada um realmente delimitar o que defende, porque ninguém vai pensar exatamente igual ao outro, e é justamente por isso que o movimento monarquista não é conhecido como movimento monarquista, uma coisa só. Ele é separado em vários movimentos internos, em vários núcleos municipais, porque cada um vai ter uma preferência específica. E é por isso que existem esse monte de siglas. Então tem a Ação Orleanista, tem a União Imperial Brasileira, tem, enfim, movimentos afora aí, cada um defendendo uma pauta um pouquinho diferente, porque é a forma como ele enxerga, seja na própria estruturação dos dados, seja na forma de militância, enfim, são diferenças naturais e que é bom. Quanto mais diversificado tiver o movimento, mais chances nós temos de capilarizar a população, porque cada um vai estar fazendo um teste de, vamos dizer assim, comunicação, de tentar rebanhar as pessoas diferente. Ocasionalmente, algum tem que dar muito certo, né? É tentativa e erro de fato, e justamente a restauração mesmo, como ela vai ser feita, como ela vai ser encarada e quais vão ser os procedimentos, vai inclusive depender muito de qual movimento que vai ter êxito. Então, por exemplo, às vezes um movimento secularista, um movimento liberal tem mais êxito que a gente, e cabe a nós, na restauração, manter um núcleo duro vendo o ideal. Mas ao mesmo tempo a gente pode ter mais êxito e a banda toca mais pro nosso lado. Enfim, é uma coisa que não tem muito sentido, e historicamente o movimento é assim também. Então, no momento mais incipiente do movimento monarquista, lá no final do século XIX e início do século XX,
nós tínhamos no Rio a galera mais liberal, os parlamentaristas capitaneados por Visconde de Ouro Preto. Em São Paulo a gente tinha o pessoal tomista, tradicionalista, que defendia a monarquia orgânica, que via um princípio de corrigir o que deu errado no segundo reinado, no império como um todo, em vez de querer restaurar com os mesmos erros do passado. E eram capitaneados por Carlos de Laet. Enfim, diversos intelectuais que faziam essa análise sistemática do onde que o império errou. Inclusive é um tema para vídeo bastante interessante do porquê que nós temos uma postura tradicionalista, pra gente apontar mesmo, falar, ó, a gente acha que o império a gente defende, mas apesar dos seus erros. Então numa restauração a gente acha que tem que corrigir isso, aquilo. É um tema interessante, comentem aí se vocês acham importante um vídeo desse sentido, até por uma autocrítica também do período, que hoje existe no movimento essa mentalidade de que não, foi perfeito, zero erros, marinha ultra poderosa, nossa, o imperador progressista. Então tem algumas coisas que é importante também a gente rever para entender por que o regime caiu, o que ele tinha que se reformular, porque o mundo de hoje é muito perigoso no sentido em que as pessoas só querem pensar em como vai ser a aparência das coisas, como as pessoas, e não necessariamente na moralidade das coisas. E é justamente essa crítica principal que eu faço às aulas liberais do movimento. Mas, enfim, o ponto central é que sempre existiu essa diversidade dentro do movimento. A Casa Imperial nunca quis ser centralizadora nesse sentido. Ela quer organizar o movimento em questões básicas, mas não estrangular os movimentos, porque essencialmente quem vai fazer a restauração é o povo. Então não tem como você querer ficar delimitando o que cada movimento vai falar, porque essencialmente o que é os movimentos? É o povo. Logicamente tem uma galera que vai extremizar muito, que aí também não dá, tipo, não, rei eletivo, porra, eu conheço uns caras que defendem isso e assim, esquizo 100%. Aí também não dá pra gente passar pano, mas coisas pontuais assim sobre formulação de Estado, uma corrente mais liberal, uma corrente mais tomista, isso aí é normal, exista, e é bom que exista, sempre obedecendo aquele princípio de legitimidade, né? Os princípios de autoridades internas dentro da causa, enfim, esse tipo de coisa é essencial. Mas as questões ideológicas vão flutuar mesmo, é comum e é sadio para o movimento. Eu posso não concordar com nada de monarquistas laicistas ou extremamente liberais, iluministas, humanistas, mas eu não vou tirar o direito deles de existir, tá, sabe? Não faz sentido essa argumentação. E só porque o cara discorda, sei lá, numa pauta X aqui, daquela proposta da Casa Imperial, que é uma proposta, tipo, uma proposta meio geral, assim, né? Nada, não vai ser assim. É uma proposta mais do, o afegão médio quer ir lá saber como que seria. Aí tem aquele negócio, tem aquele documento de base lá. Mas não que você tem que seguir a risca aquilo lá. Enfim, basicamente é isso. E, bom, eu acho que é isso aqui. Eu acho que o vídeo já está com um tamanho bom mesmo. E eu espero ter esclarecido as questões. É bom que o movimento seja diverso. No século XIX e XX nós tivemos essa diversidade. Até mesmo chegou um momento no movimento monarquista em que a ala liberal se desarticulou completamente. Entre os anos 20 até o plebiscito, os liberais eram basicamente grupos de encontros, essas coisas, enquanto quem levou a bandeira à frente de fato foram os paternovistas. E nem por isso diminui os liberais quando eles renascem em 93, sabe? A convivência mútua é importante ter. E assim, se a gente vai ter um debate interno sobre o formato de monarquia, não vamos focar esse debate sobre você tem o direito ou não tem de ter essa postura. Cara, discussão imbecil e medo de debater a ideia. Eu entendo isso, porque o liberalismo ele é muito frágil ideologicamente. Então o maior subterfúgio dos liberais hoje é tentar contestar a legitimidade e não conteúdo. Justamente porque provavelmente no conteúdo vai dar merda se for debater. Porque assim, só São Tomás de Aquino defendia a monarquia orgânica, sabe? Só o cara mais genial do mundo ocidental. Mas de toda forma, o que eu proponho é parar com essa palmolescência aí de ficar, não, você não pode defender porque olha esse documentinho aqui. Porra, tem Dom Luiz Maria falando que defende a causa da monarquia tradicional. Isso deslegitima os monarquistas liberais, sabe? Tipo, não, isso aí é só
assim, molequice de ficar querendo fugir do debate principal. Então, se a gente vai falar de monarquia tradicional, monarquia liberal, monarquia parlamentar, vamos falar sobre os regimes em si e não sobre a legitimidade. Ah, não, você pode ou não pode defender isso? Não, vamos para as vias de fato. Daí a gente também melhora o nível intelectual da causa, porque as pessoas vão ter um debate especificamente intelectual, estrutural. Então isso vai ser muito importante, porque isso também ressalta aquela questão das autocríticas que o movimento precisa fazer internamente para conseguir continuar crescendo. E no geral o debate sempre enriquece mais a causa, então é até melhor que nós tenhamos de fato esse debate interno, mas que esse debate seja feito em cima das ideias e não com essa boiolagem aí de ficar, não, você não pode defender isso porque patati patata, porra, baitolagem do inferno. Vamos fazer o debate direito, vamos debater as ideias, que vença a ideia superior, aquela que consiga melhor dialogar com as pessoas, aquela que tenha a moralidade mais adequada, e também levar em conta aquilo que eu falei sobre Dom Bertrand no começo, de que nós estamos num período de reconquista, que nós precisamos ter sim uma política diplomática. Se a gente for usar a monarquia parlamentarista como uma ferramenta, não vejo problema nenhum, desde que isso seja encarado dessa forma, uma mera ferramenta política, não é um fim em si mesma. Enfim, é importante ter esses princípios na cabeça, em vez de ficar só fazendo esse debatezinho meio chulo, meio imbecil de não, você pode ou não pode debater, tá entendendo? Isso aí não leva a lugar nenhum e é só um subterfúgio para não ter que argumentar de verdade. É o refúgio do covarde, assim. Não fazendo mal, não tô falando isso para você que é administrador da União Imperial Brasileira, qualquer coisa do tipo, tá? Não é nada pessoal direcionado para alguém. Mas eu acho que as pessoas fazem isso de maneira meio que inconsciente. Acho que elas não pensam, tipo, não, vou fugir do debate contestando a legitimidade. Não, eu não acho que isso ocorra. Eu acho que foi um pensamento natural mesmo. Eu não acho que foi mau caratismo. Mas eu estou dizendo publicamente aqui pra gente parar com isso e passar a debater as ideias mesmo, porque vai ser muito mais produtivo. E eu vejo que a maior parte dos liberais que querem bater na monarquia tradicional é muito mais por um medo de como que fica a imagem do movimento do que uma argumentação de fato contra o regime. Nunca batem, por exemplo, no municipalismo, nunca batem com conhecimento mesmo sobre o Estado confessional, sempre vem com uns papos meio esquisitos de Estado cristão, sempre levando a conversa para outro canto. Enfim, não conhecem de fato como funciona. Enfim, ter esse debate na causa é bom, porque vai obrigar as pessoas a terem que estudar sobre as modalidades de monarquia e consequentemente essa bostejação de argumentos sem conhecimento de causa acaba amenizando também. Enfim, é isso aí. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Facebook aí, monarquistas e afins. Compartilhar nas suas redes sociais, deixe o seu gostinho aí, o seu gostei. Comentem aí o que vocês acham dessa divisão interna também, se é saudável ou não esse debate, como esse debate deve ser balizado. Avaliem esse vídeo aí com gostei ou não gostei. É isso aí e até o próximo vídeo.